Você já parou para pensar no que existe entre os átomos? Não, sério. Pensa comigo. Você olha para sua mão, parece sólida, certo? Mas sua mão é feita de átomos. E átomos são incrivelmente pequenos, tão pequenos que se você pegasse todos os átomos da humanidade inteira e tirasse todo o espaço vazio entre eles, toda a raça humana caberia num cubo de açúcar. Então, o que diabos está preenchendo todo aquele espaço? A resposta vai fazer sua cabeça explodir, porque é muito mais estranha do que você imagina. A primeira coisa que você precisa entender é que átomos não são bolinhas sólidas. Nem de longe. Um átomo é quase totalmente espaço vazio. O núcleo do átomo, onde ficam os prótons e nêutrons, é minúsculo. Se você imaginar o átomo do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de uma ervilha no centro do campo. E os elétrons? Eles estariam orbitando lá nas arquibancadas. Todo o resto, todo aquele espaço gigantesco entre o núcleo e os elétrons é aparentemente vazio. Mas aqui está onde fica interessante. Esse espaço não é realmente vazio. Não existe vazio de verdade na física. Deixa eu te explicar por quê. Quando você pensa em vácuo, você provavelmente imagina nada, a ausência completa de qualquer coisa. Mas no nível quântico, vácuo é qualquer coisa menos vazio. O vácuo está fervendo com atividade. Está cheio de coisas acontecendo o tempo todo. Por causa do princípio da incerteza de Heisenberg, partículas podem aparecer do nada por períodos curtíssimos de tempo. Essas são chamadas de partículas virtuais. Elas surgem em pares. Uma partícula e sua antipartícula existem por um tempo absurdamente pequeno e então se aniquilam de volta para o nada. Isso não é especulação filosófica. Isso é física real, que a gente pode medir. O vácuo está literalmente borbulhando com pares de partículas virtuais aparecendo e desaparecendo trilhões de vezes por segundo em cada ponto do espaço. Você pode pensar, tá, mas essas partículas virtuais existem por um tempo tão curto que não importam, certo? Errado. Elas têm efeitos reais e mensuráveis. Um dos experimentos mais famosos que prova isso é o efeito Casimir. Se você pegar duas placas de metal e colocá-las muito próximas, no vácuo, elas vão se atrair. Por quê? Porque entre as placas cabem menos partículas virtuais do que fora delas. Então existe uma pressão líquida empurrando as placas juntas. Isso foi medido. É real. O vácuo não é vazio, ele exerce pressão. Mas tem mais. Entre os átomos, você também tem campos. Campos elétricos, campos magnéticos, campos gravitacionais. E aqui está uma coisa que a maioria das pessoas não entende. Campos não são só descrições matemáticas. Eles são coisas reais. Eles têm energia. Eles têm momento. Eles podem fazer trabalho. Um campo elétrico entre dois átomos é tão real quanto os próprios átomos. Na verdade, deixa eu te contar um segredo. Átomos não são realmente as coisas fundamentais. Eles são feitos de coisas menores, e essas coisas menores são, na verdade, apenas excitações em campos. Um elétron não é uma bolinha. É uma excitação no campo do elétron que permeia todo o universo. Um fóton não é uma partícula de luz. É uma excitação no campo eletromagnético. Tudo que existe são campos, e o que a gente chama de partículas são apenas ondulações nesses campos. Então, quando você pergunta o que existe entre os átomos, a resposta real é campos. Campos em todo lugar. O espaço inteiro é preenchido com campos quânticos, e átomos são apenas lugares onde esses campos estão particularmente excitados. Não existe separação real entre os átomos e o espaço ao redor deles. É tudo uma coisa só, uma tapeçaria contínua de campos interagindo. E esses campos interagem de maneiras incrivelmente complicadas. Quando dois átomos estão próximos, os campos elétricos dos elétrons de um átomo interagem com os campos do outro átomo. Às vezes eles se atraem, às vezes se repelem.
Toda a química, todas as ligações moleculares, toda a estrutura da matéria que você vê ao seu redor é resultado dessas interações de campo entre átomos. Mas aqui está onde fica realmente maluco. Lembra que eu te disse que o vácuo está cheio de partículas virtuais? Bem, essas partículas virtuais afetam os átomos. Elas mudam os níveis de energia dos elétrons. Existe algo chamado deslocamento de Lamb, que é uma pequena mudança nos níveis de energia do átomo de hidrogênio, causada pelas flutuações do vácuo quântico. Isso foi medido com precisão incrível e bate perfeitamente com as previsões da eletrodinâmica quântica que eu ajudei a desenvolver. Então, os átomos não estão flutuando num vazio morto. Eles estão constantemente interagindo com as flutuações do vácuo ao redor deles. O vácuo está cutucando os elétrons, mudando suas energias, afetando como eles se comportam. É uma dança constante entre matéria e vácuo. E tem outra coisa: entre os átomos você também tem fótons, luz. Mas não a luz que você vê. São fótons virtuais sendo constantemente trocados entre partículas carregadas. Quando dois elétrons se repelem, eles fazem isso trocando fótons virtuais. Esses fótons aparecem, viajam de um elétron para o outro e desaparecem. Eles nunca são observados diretamente, mas são absolutamente essenciais para entender como forças funcionam. Na minha maneira de pensar sobre física, toda força é resultado de partículas trocando outras partículas. A força eletromagnética vem de trocar fótons. A força nuclear fraca vem de trocar bósons W e Z. A força nuclear forte vem de trocar gluons. Mesmo a gravidade, a gente acha, vem de trocar gravitons, embora ainda não tenhamos detectado gravitons. Então, entre os átomos, você tem essa troca constante e frenética de partículas virtuais, mediando todas as forças. Agora, deixa eu te contar algo que vai realmente fritar seu cérebro. No nível quântico, a própria ideia de que átomos são objetos separados, com espaço definido entre eles, começa a quebrar. Por causa do princípio da incerteza, você não pode saber exatamente onde um elétron está. Ele não está em um lugar específico. Ele está espalhado numa nuvem de probabilidade. A nuvem de probabilidade de um elétron em um átomo pode se sobrepor com a nuvem de um elétron em outro átomo. Eles não estão claramente separados. E tem mais. Por causa de algo chamado tunelamento quântico, elétrons podem atravessar barreiras que classicamente seriam impossíveis. Um elétron pode estar num átomo, num momento, e no átomo vizinho, no momento seguinte, sem nunca ter viajado pelo espaço entre eles. Ele simplesmente aparece do outro lado. Isso não é ficção científica. É como o universo realmente funciona. Seu computador, sua memória flash, tudo isso depende de tunelamento quântico. Então, a ideia de que existem átomos aqui, espaço vazio ali, outros átomos lá, é uma simplificação grosseira. A realidade é muito mais nebulosa, muito mais interconectada. Tudo está misturado num emaranhado de campos quânticos e probabilidades. E aqui está algo que ainda me deixa maravilhado. A maior parte da massa de um átomo não vem nem dos prótons e nêutrons. Vem da energia de ligação entre os quarks dentro dos prótons e nêutrons. Pela famosa equação de Einstein, E igual a mc², energia é massa. A energia do campo de força mantendo os quarks juntos se manifesta como massa. Então, mesmo a massa, essa coisa que você acha que é sólida e real, é, na verdade, energia de campo. E os próprios quarks, eles também são apenas excitações em campos quânticos. Vai fundo o suficiente e não existe nada sólido. São campos o caminho todo. O universo inteiro é feito de campos quânticos vibrando em diferentes frequências e intensidades. Agora, pensa no seguinte: quando você toca numa mesa, você não está realmente tocando ela. Os elétrons nos átomos da sua mão estão sendo repelidos pelos elétrons nos átomos da mesa,
através de forças eletromagnéticas. Você nunca realmente toca nada. Você está sempre separado por uma pequena distância, suspenso sobre campos elétricos. E naquele espaço minúsculo entre sua mão e a mesa, tem toda essa atividade maluca acontecendo, partículas virtuais surgindo e desaparecendo, campos interagindo, fótons virtuais sendo trocados. E sabe o que é mais louco? Todo esse espaço entre átomos, todo esse suposto vazio, tem energia. Tem o que a gente chama de energia do ponto zero. Mesmo no estado de energia mais baixo possível, mesmo no zero absoluto de temperatura, os campos quânticos ainda estão oscilando. Eles nunca param completamente. E essas oscilações têm energia. Se você somar toda a energia do ponto zero em todo o universo, você chega em números absurdamente grandes. Alguns físicos acham que essa energia do vácuo pode ser relacionada à energia escura, essa coisa misteriosa que está fazendo o universo se expandir mais rápido. Mas tem um problema. Quando você calcula quanta energia deveria ter no vácuo usando mecânica quântica, você chega num número que é cerca de 120 ordens de magnitude maior do que o que a gente observa. Essa é a maior discrepância entre teoria e observação na história da física. A gente claramente não entende completamente o que está acontecendo no vácuo. Então, voltando à pergunta original, o que existe entre os átomos? A resposta é que existe muito mais do que você imagina. Tem campos quânticos permeando tudo. Tem partículas virtuais aparecendo e desaparecendo. Tem fótons virtuais sendo trocados. Tem energia do ponto zero. Tem flutuações do vácuo. E tudo isso está interagindo constantemente com os átomos, afetando seu comportamento, mediando forças, criando a estrutura da realidade que você experimenta. O vácuo não é vazio. O espaço não é nada. Entre os átomos existe uma sopa quântica fervente de atividade, uma tapeçaria dinâmica de campos e partículas em constante mudança. E essa é a verdade profunda e estranha sobre a natureza da realidade. Não existe vazio real. Existe apenas diferentes configurações e intensidades de campos quânticos. E isso, meu amigo, é muito mais interessante do que simples espaço vazio.